O arrebatamento em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dr. Thomas Ice, do site pretrib.org, copiado de bibliaone.net. Porém, eu encontrei nesse site Sola Scriptura TT.org, Escatologia e Dispensações, arrebatamento em 2 Tessalonicenses 2:3. Da Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional. Que ninguém vos engane, segundo nenhuma maneira, porque não será assim, sem que haja vindo a retirada, primeiramente, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Que ninguém de maneira alguma vos engane, pois não virá a menos que a apostasia venha primeiro e o homem da iniquidade seja revelado, o filho da destruição. 2 Tessalonicenses 2:3. Eu acredito que há uma forte possibilidade de que 2 Tessalonicenses 2:3 esteja falando do arrebatamento. O que eu quero dizer? Alguns pré-tribulacionistas como eu pensam que o substantivo grego apostasia, geralmente traduzido como apostasia, é uma referência ao arrebatamento e deve ser traduzido como partida. Assim, esta passagem estaria dizendo que o dia do Senhor não virá até que o arrebatamento venha antes dele. Se a apostasia é uma referência a uma partida física, então 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, é uma forte evidência do pré-tribulacionismo. O significado da apostasia. O substantivo grego apostasia é usado apenas 2 vezes no Novo Testamento. Além de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ocorre em Atos capítulo 21, versículo 21, onde, falando de Paulo, é dito que você está ensinando todos os judeus que estão entre os gentios a abandonar a apostasia Moisés. A palavra é um composto grego de apo, from, e stem, stand. Assim, tem o significado central de longe de ou partida. O léxico grego de Liddell e Scott define a apostasia primeiro como deserção, revolta. Depois, em segundo lugar, como partida, desaparecimento. Gordon Lewis explica como o verbo a partir do qual o substantivo apostasia derivado sustenta o significado básico de partida no seguinte. O verbo pode significar remover espacialmente. Há pouca razão, então, para negar que o substantivo possa significar tal afastamento ou afastamento espacial. Uma vez que o substantivo é usado apenas uma outra vez no Novo Testamento da apostasia de Moisés, Atos 21:21, dificilmente podemos concluir que seu significado bíblico é necessariamente determinado. O verbo é usado 15 vezes no Novo Testamento. Destas 15, apenas 3 têm algo a ver com a partida da fé. Lucas 8, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Hebreus, capítulo 3, versículo 12. A palavra é usada para partir da iniquidade, 2 Timóteo 2,19, de homens ímpios, 1 Timóteo 6, 5, do templo, Lucas 2, versículo 27, do corpo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, e de pessoas, Atos, capítulo 12, versículo 10, Lucas, capítulo 4, versículo 13. É com plena certeza de estudo exegético adequado e com total confiança nas línguas originais, conclui Daniel Davy que a palavra significado de apostasia é definida como partida. Paul Lee Tan acrescenta o seguinte: o que exatamente Paulo quer dizer quando diz que a queda, capítulo 2, versículo 3, deve vir antes da tribulação? O artigo definido o denota que este será um evento definido, um evento distinto da aparência do homem do pecado. A palavra grega para se afastar, tomada por si mesma,
não significa apostasia religiosa ou deserção. Nem a palavra significa cair, como os gregos têm outra palavra para isso, pipto, eu calo, TDI. A melhor tradução da palavra é partir. O apóstolo Paulo se refere aqui a um evento definido que ele chama de partida, o que ocorrerá logo após do início da tribulação. Este é o arrebatamento da igreja. Assim, a palavra tem um significado principal de partida e depende do contexto para determinar se é assim. A palavra tem um significado principal de partida e depende do contexto para determinar se é usado para significar partida física ou uma partida abstrata como partida da fé. História da tradução. As primeiras 7 traduções inglesas de apostasia renderam o substantivo como partida ou partida. Eles são os seguintes: Wycliffe Bible, 1384, Bíblia de Tyndale, 1526, Bíblia de Coverdale, 1535, Bíblia Cranmer, 1539, Bíblia de Colatras, 1576, Bíblia de Beza, 1583, Bíblia de Genebra, 1608. Isso apoia a noção de que a palavra realmente significa partida. De fato, a tradução latina de Jerônimo, conhecida como a Vulgata por volta do ano 400 AD, torna a apostasia com a palavra de Césio, que significa partida, porque a versão King James foi a primeira a partir da tradução estabelecida de saída. Theodore Beza, o reformador suíço, foi o primeiro a transliterar a apostasia e a criar uma nova palavra, em vez de traduzi-la como outras pessoas fizeram. Os tradutores da King James Version foram os primeiros a apresentar a nova versão da apostasia como se desvanecer. A maioria dos tradutores ingleses seguiu a King James Version e Beza em deixar de traduzir a apostasia como partida. Nenhuma boa razão foi dada. Hélio prefere a tradução à retirada, ver nota da Bíblia de estudo literal do texto tradicional da BV Books. Mas a KJV, a King James Version, não está provadamente erradona, pois falling away pode perfeitamente ser entendida como desaparecimento, como a frase que li hoje, eventually her emotional burdens simply fell away. Desapareceram. It was her old self again. O errado é pensarmos que falling away da King James Version tem que ser entendido como as más bíblias que traduzem para a apostasia da fé, que querem exigir que signifique renúncia, abandono, renegação da fé bíblica, passando à posição oposta. O uso do artigo. É importante notar que Paulo usa um artigo definido com o substantivo apostasia. O que isto significa? Dave observa o seguinte: como a língua grega não precisa de um artigo para tornar o substantivo definido, fica claro que com o uso do artigo está sendo feita referência a algo em particular. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, a palavra apostasia é prefaciada pelo artigo definido, que significa que Paulo está apontando para um tipo particular de partida claramente conhecido pela igreja tessalônica. O Dr. Lewis fornece uma resposta provável quando ele observa que o artigo definido serve para tornar uma palavra distinta e chamar a atenção para ela. Nesse caso, ele acredita que seu propósito é denotar uma referência anterior. A partida a que Paulo se referia anteriormente era o nosso ser reunido a ele, versículo 1, e o nosso ser arrebatado com o Senhor, e os arrebatados mortos nas nuvens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Observa o Dr. Lewis. A partida foi algo que Paulo e seus leitores claramente tinham um entendimento mútuo sobre. Paulo diz no versículo 5, você não se lembra que enquanto eu ainda estava com você, eu estava lhe contando estas coisas? O uso do artigo definido também apoiaria a noção de que Paulo falou de um evento claro e discernível. Uma partida física, como arrebatamento, se encaixaria em tal noção.
No entanto, o Novo Testamento ensina que a apostasia já havia chegado no primeiro século. Atos capítulo 20, versículos 27 a 32, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3, Judas capítulos 3 a 4, versículos 3 a 4, né? Versículo 17 a 21. E assim, tal processo não denotaria um evento claro como exigido pela linguagem desta passagem. Entender a partida como arrebatamento satisfaria as nuances deste texto. E Schuller English explica o seguinte. Mais uma vez, como os tessalonicenses ou cristãos em qualquer século depois estariam qualificados para reconhecer a apostasia quando ela deveria vir, supondo simplesmente por causa desta indagação que a igreja poderia estar na terra quando ela vier. Houve apostasia de Deus, rebelião contra ele desde o início do tempo. Seja o que for que Paulo esteja se referindo em sua referência à partida, foi algo que tanto os crentes tessalonicenses como ele discutiram em profundidade anteriormente. Quando examinamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele nunca menciona a doutrina da apostasia. No entanto, praticamente todos os capítulos dessa epístola falam do arrebatamento. Capítulo 1, versículos 9 a 10, capítulo 2, versículo 19. Provavelmente, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículos 13 a 17, capítulo 5, versículo 1 a 11. Nessas passagens, Paulo usou uma variedade de termos gregos para descrever o arrebatamento. Não deveria ser surpreendente que ele use outro termo para referenciar o arrebatamento em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dr. House nos diz, lembre-se, os Tessalonicenses haviam sido desviados pelo falso ensino, capítulo 2, versículos 2 a 3, de que o dia do Senhor já havia chegado. Isso foi confuso porque Paulo ofereceu grande esperança na primeira carta de uma partida para estar com Cristo e um resgate da ira de Deus. Agora, uma carta que parece ser de Paulo parece dizer que primeiro teriam que passar pelo dia do Senhor. Paulo então esclareceu seu ensino anterior, enfatizando que eles não precisavam se preocupar. Consolados, porque a partida que ele havia discutido, eles poderiam ser novamente consolados, porque a partida que ele havia discutido em sua primeira carta e em seu ensino enquanto estava com eles, ainda era verdade. A partida dos cristãos para estar com Cristo e a revelação subsequente do iníquo, argumenta Paulo, é a prova de que o dia do Senhor não havia começado como eles haviam pensado. Esse entendimento da apostasia faz muito mais sentido do que a visão de que eles devem ser consolados. Versículo 2. Porque uma defecção da fé deve preceder o dia do Senhor. Todo o segundo capítulo, assim como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, capítulo 5, versículo 11, serve para confortar. Vê versículos 2, 3, 17, fornecido por uma confirmação da vinda de Cristo como ensinada em sua primeira carta. Partida e o restrainer. Restrainer é o detentor, né? Aquele que retém, aquele que detém. Como os pré-tribulacionistas acreditam que o limitador mencionado nos versículos 6 e 7 é o Espírito Santo e ensinam um arrebatamento pré-tribulacionista, então não deveria ser surpreendente ver que há uma progressão de pensamento similar na progressão do versículo 3. Alan McRae, presidente do Faith Theological Seminar, em uma carta a Schuller English, disse o seguinte sobre este assunto. Eu me pergunto se você notou o paralelo impressionante entre este verso e os versos 7 a 8, um pouco mais abaixo. De acordo com a sua sugestão, o versículo 13 menciona a partida da igreja como vinda primeiro, e depois fala da revelação do homem do pecado. Nos versos 7 e 8, encontramos a sequência idêntica. O versículo 7 fala da remoção da igreja. O versículo 8 diz, e então esse ímpio será revelado. Assim, o exame atento da passagem mostra a unidade e coerência internas. Se tomarmos a palavra apostasia em seu sentido geral de partida, enquanto um exame superficial levaria facilmente a uma interpretação errônea como desmoronar, por causa da proximidade da menção do homem do pecado. Kenneth West, um estudioso grego do Moody Bible Institute, adicionou o seguinte suporte contextual para tomar a apostasia como uma partida física.
Mas então a apostasia de que Paulo está falando precede a revelação do anticristo em sua verdadeira identidade, e é para Catecon aquilo que retém sua revelação. Capítulo 2, versículo 6. A apostasia, portanto, não pode ser uma apostasia geral na cristandade que precede a vinda do anticristo, nem pode ser apostasia particular, que é o resultado de suas atividades em se tornar um único objeto de adoração. Além disso, aquilo que retém sua revelação, versículo 3, está vitalmente relacionado com o Catecon, versículo 7, aquele que retém o mesmo evento. Este último é, na minha opinião, o Espírito Santo e suas atividades na igreja. Tudo isso significa que sou impelida à conclusão inevitável de que a apostasia, versículo 3, se refere ao arrebatamento da igreja que precede o dia do Senhor e retém a revelação do homem do pecado, que introduz o aspecto do mundo desse período. Conclusão. O fato de que a apostasia provavelmente tem um significado de partida física é um claro apoio ao pré-tribulacionismo. Se isso é verdade, Dr. Tim LaHaye e eu acreditamos que seja. Então isso significa que uma clara sequência profética é exposta por Paulo no início de seu ministério apostólico. Paulo ensina em 2 Tessalonicenses 2 que o arrebatamento ocorrerá primeiro, antes do início do dia do Senhor. Não é até depois do início do dia do Senhor que o anticristo é libertado, resultando nos eventos descritos por ele no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Esta é a única interpretação que dá esperança a um povo desconfortável. Maranata. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. 2 Tessalonicenses 2, versículos 15 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18. Notas finais. Ainda notas finais. Que ninguém vos engane segundo nenhuma maneira, porque não será assim, sem que haja vindo a retirada, a partida, o arrebatamento, primeiramente, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional, da DBV Books.